E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Geral aqui no canal do Cursinho Popular Antonieta de Barros. Vamos lá? E na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria atômico-molecular. Sabe aqueles conceitinhos de mol, constante de Avogadro, que é difícil de falar, não é Avogadro, é Avogadro, é difícil, mas beleza, vamos lá. Aquele famoso número mágico, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos lá tentar entender um pouquinho? E a gente começa aqui com a massa atômica. Mas antes disso, nós precisamos lembrar ou descobrir como que é feita a medida de uma grandeza. E ela é feita pela comparação com uma grandeza padrão convenientemente escolhida. Por exemplo, a massa de um corpo é feita ao comparar a massa de um determinado corpo com a massa de um padrão adequadamente escolhido. E para fazer a medição da massa de um corpo, o quilograma é a comparação. Em algum momento, um determinado objeto foi escolhido como padrão e a massa daquele objeto foi determinado 1 quilo, 1 quilograma. E a partir dele, por comparação, e regrinhas de 3, né? A gente consegue verificar a massa desse objeto. Mas sempre lembrando que é por causa de comparação de um padrão estabelecido. E como seria para a gente medir a massa de um átomo? Em 1961, na conferência da União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, adotou-se o isótopo 12 do elemento carbono. Isótopo significa que ele tem a mesma quantidade de prótons, né? Que ele tem o mesmo número atômico, como sendo exatamente 12 unidades de massa atômica. Então, o nosso carbono foi definido como um padrão, mas não o carbono em si, mas uma unidade de massa atômica, que seria o mesmo que 1/12 da massa de um átomo de isótopo 12 do carbono. Tá, como assim? É como se a gente pegasse, por exemplo, um saco de arroz e a gente olhasse para ele e falasse assim, o número atômico dele é 5. Então, vamos pegar a massa dele e dividir por 5? E aí a gente considera que a partinha que der vai ser uma unidade. É exatamente isso. Então, eu tenho um átomo com 12 prótons. Se eu dividir essa massa por 12, vai ter uma unidade. Faz sentido. Então, a massa atômica é a comparação da massa de um átomo, de um determinado elemento, com a unidade de massa atômica. Então, quando dizemos que a massa atômica do átomo de enxofre, isótopo 32, é igual a 32 unidades, concluímos que, então, que a massa atômica de um átomo de enxofre do isótopo 32 é igual a 32 unidades. Ou seja, é igual a 32 vezes a massa de 1/12 do átomo de carbono isótopo 12. E o que seria uma massa molecular? Bom, a gente imagina que se fala molecular, está se referindo a uma molécula, né? Então, seria a soma das massas atômicas dos átomos que constituem essa molécula. Por exemplo, quando a gente fala que a massa molecular da água, H2O, é igual a 18 unidades, nós concluímos que, então, a massa de uma molécula de H2O é igual a 18 unidades, porque a massa atômica de um átomo de hidrogênio é igual a 1 unidade, então, se nós temos 2 átomos de hidrogênio, nós temos 2 unidades, mais o átomo de oxigênio, que tem massa atômica de 16 unidades, então, 16 mais 2, 18. Tranquilo, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre essa tal de constante de Avogadro. Se a gente pegar 12 gramas de carbono, 27 gramas de alumínio, 40 gramas de cálcio, nós vamos perceber que eles possuem a mesma quantidade de átomos, que é igual a N. Por quê? 12 é o número de prótons do carbono, 27 é o número de prótons do alumínio e 40 é o número de prótons do cálcio. Então, se
Se a gente pegar esse valor e dividir pelo número de prótons, a gente vai chegar numa unidade, certo? Uma constante, que seria a constante de Avogadro, que possui como valor 6,02 vezes 10 a 23. E aí a gente já chega emendando aqui no conceito de mol, que, segundo a UPAC, mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos de carbono 12 contidos em 0,012 kg do carbono 12. Ou seja, a constante de Avogadro é o número de átomos de carbono 12 contidos em 12 gramas de carbono 12 e o seu valor é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 sobre mol. Exemplos. Eu tenho 1 mol de laranjas. Então, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. O mesmo para moedas, átomos, moléculas, íons e elétrons. E a gente já chega aqui emendando tudo no conceito de massa molar. Então, a massa molar de um elemento é numericamente igual à massa atômica expressa em gramas, tá? Por quê? Se a gente pegar aqui o nosso alumínio, possui massa atômica 27 unidades, a gente vai ter que em 27 unidades, né? A gente tem 1 mol de átomos de alumínio, por causa do número de prótons, tá? Então, esse 1 mol de átomos de alumínio contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, que correspondem à massa de 27 gramas. E isso vai acontecer da mesma maneira para a molécula. E para a gente saber qual é a massa molar de uma substância, a gente vai pegar a massa molecular dessa substância e transformar em gramas. Por quê? Se a gente pegar aqui 1 mol de fórmula de NaCl, que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 fórmulas, que correspondem a 58,5 gramas, que é o mesmo que o número atômico, ok? E a mesma coisa vai acontecer para o íon, tá? Mesmíssima coisa. E, bom, a aula de hoje foi curtíssima. Esse vídeo vai estar saindo ainda no dia atrasado. Mas na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os gases. Então, pessoal, quaisquer dúvidas vocês podem falar comigo, podem me mandar uma mensagem, deixar um comentário, enviar para a Evelyn, falar no grupo. Podem me perguntar por onde vocês quiserem, beleza? Não esqueça aqui de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal para receber as notificações dos vídeos novos e de acompanhar as outras aulas te preparando para esse vestibular desse ano caótico que foi 2020. Falou? Até semana que vem, pessoal. Falou!